Ok, então eu acho que já chegou a hora. Vamos começar agora. Então, bom dia e boa tarde. Sejam bem-vindos a esta segunda sessão transatlântica hoje. A primeira sendo um tema em espanhol. Temos aqui um painel excelente para vocês hoje, com duas universidades brasileiras e uma portuguesa que compartilharão as suas experiências e perspectivas no âmbito da garantia de qualidade e os padrões de acreditação. Antes de começarmos, gostaria de dar a palavra ao Tim Mescon, vice-presidente executivo e diretor para a Europa, o Médio Oriente e a África, e o Michael Wimmer, vice-presidente sênior e diretor para as Américas da AICSB Internacional. Tim, please. Sure, and again, I apologize for the English. I want to thank all of you for joining us today. My colleague, Daniel, it was a great pleasure to visit you on your campus near Cascais, and looking forward to post-COVID when I can come back. I want to thank our other volunteers as well. Richard, to you, and Javier, thank you for putting this together. ACSB is very committed to having this opportunity to talk with you about our 104-year-old global organization and the role of business schools as a force for good. Michael? Thank you, Tim. Buen dia. It's good to see you all. Welcome. It's a pleasure to have you here. Thank you so much for making the time to join us. Echoing some of Tim's points, we're just absolutely grateful to have our thought leaders, Daniel, Ireneo, and Claudia, join us today to share effective practices and insights about quality assurance. And I also want to stress that in these times with the pandemic, coming together in these virtual modes is more important than ever, not only to share effective practices, to be engaged in the community, but also for you to build your personal and organizational networks. Extremely important at any time. I also want to acknowledge that we have more than 50 registrations for this event that touch not only Portugal and Brazil, but also North America. So it's truly a multinational engagement. So lean in, ask your questions, and most importantly, thank you for being here. It's wonderful to have you here today. Thank you, Michael. Então, eu vou voltar aqui ao português. Então, finalmente eu gostaria de mencionar e agradecer ao meu colega Javier Maimi Pérez pela sua colaboração na criação destas iniciativas. Você quer adicionar algum comentário, Javier? Não? Ok. Isso me deixa apenas para apresentar os palestrantes. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas à professora Cláudia Bittencourt, decana na Unicinos Business School, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Brasil. Unicinos foi recém-acreditado este fevereiro, assim que parabéns para você e toda a sua equipe. Será interessante durante a sessão aprender da sua experiência durante o processo. O segundo palestrante para hoje é o professor Ireneo Gianesi, decano de Assuntos Acadêmicos no INSPER, em São Paulo, Brasil. Professor Gianesi é um voluntário da AICSB bem conhecido. Ele liderou o Conselho Consultivo Latino-Americano da AICSB e também formou parte da Força-Tarefa, Task Force, de acreditação, a qual trabalhou na formação dos novos padrões de acreditação que foram introduzidos este ano. O INSPER foi acreditado pela AICSB por primeira vez em 2010. A sua experiência será uma adição bem-vinda à conversação. E, finalmente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Daniel Tressa, decano na Nova School of Business and Economics na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. A Nova foi a segunda universidade de 4 que foi acreditada em Portugal, obtendo a sua primeira em 2010. Tim Mescon teve o prazer de visitar o lindo campus na Nova faz um par de anos. Então, eu gostaria de dizer muito obrigado a todos.
Eu sou Rich McGuinness, eu sou gerente de membros aqui no escritório de Amsterdã, o escritório regional para a Europa, Médio Oriente e África. Então, rapidamente, gostaria de introduzir um pouco o tema que vamos discutir hoje e o objetivo destas sessões. Decidimos inventar umas iniciativas para encorajar a colaboração internacional no momento quando as viagens são quase impossíveis. Nesta primeira sessão, tentaremos explorar opiniões e perspectivas comuns e contrastantes em volta da qualidade educativa e os padrões de acreditação da ICSP. Os pontos principais que abordaremos são a garantia de qualidade para estudos à distância, colaboração internacional para impulsar o desenvolvimento do controle de qualidade, as vantagens de aplicar os padrões de acreditação da ICSP e as melhores práticas para aplicar e interpretar os padrões de acreditação da ICSP. Então, para começar, a primeira pergunta será para todos, é a seguinte. Enquanto muitos de nossos estudantes estão trabalhando à distância, como podemos garantir a continuidade de qualidade e os resultados de aprendizagem entre nossos estudantes? Quais são as mudanças principais que tivemos de introduzir? E vocês acham que alguma dessas mudanças, se houver algum, ficará quando se acabar a crise atual? Temos 5 minutos cada um para explicar um pouco. Gostaria de começar, por favor, com o professor Gianesi. Se poderia dar a sua perspectiva, por favor. Muito obrigado, Richard. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E que eu me lembre, posso estar errado, mas acho que esse é o primeiro evento da ICSP em português que eu participo. E acho ótimo, porque a gente tem a oportunidade de chegar e de compartilhar com um público grande, né, no Brasil e outros países de língua portuguesa também, Portugal e na África. Essa preocupação com a garantia da aprendizagem foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos. Só não foi a primeira, porque a primeira foi como fazer né, o conteúdo, a aula chegar nos alunos, né? Porque a interrupção em março desse ano foi bastante abrupta, né? O INSPER tomou a iniciativa de parar um pouco antes mesmo que as autoridades brasileiras recomendassem, né, a interrupção. E a primeira preocupação, obviamente, foi fazer a tecnologia funcionar. Mas, em seguida, a preocupação foi como é que nós podemos garantir, né, que o aprendizado dos alunos vai se dar da mesma forma. E teve, acho que um impacto bastante grande, que eu acho que com certeza vai permanecer para o futuro, que foi uma mudança na forma de avaliação da aprendizagem dentro das disciplinas, né? Nós não tivemos tempo ainda de realizar medições de aprendizagem em relação a objetivos gerais do programa, nessa época de pandemia, mas a grande preocupação foi mudar a forma de avaliação da aprendizagem dentro das disciplinas, dos componentes curriculares. E acho que, como grande parte das instituições, a gente tinha uma prática prevalente, principalmente na graduação, de avaliações, né, individuais, e muitas delas feitas sem consulta, porque eram feitas presencialmente, exames ou provas intermediárias e finais. E o fato de estarmos realizando essas avaliações em ambiente remoto trouxe uma preocupação de mudança dessa forma, e nós fizemos, né, um trabalho extenso de conscientização primeiro, depois treinamento, né, e preparação dos professores para justamente mudar a forma de avaliação, partindo para uma avaliação mais contínua na disciplina, né,
o que em termos gerais é ótimo, porque a gente tem a oportunidade de dar mais feedback para o aluno em relação ao desempenho em relação aos objetivos de aprendizagem, mas também mudar, né, o formato das avaliações finais das disciplinas, o que nos trouxe uma preocupação adicional em relação a fazer com que essas avaliações de fato estivessem o máximo possível alinhadas e vinculadas aos objetivos de aprendizagem. Então, com isso, a gente já teve uma segurança maior ao longo das disciplinas em relação ao desempenho dos alunos, mas ainda não satisfeitos, terminado, né, o período acadêmico do primeiro semestre, nós fizemos uma avaliação, um diagnóstico dos alunos que estavam indo para o segundo período para avaliar possíveis deficiências. Instituímos um projeto que chamamos de projeto Delta, para justamente procurar recuperar o aprendizado daqueles alunos que demonstraram falhas logo no período de férias, que para o Daniel na Europa seriam as férias de verão, aqui seria a nossa interrupção de inverno, em julho, para que a gente pudesse recuperar o aprendizado daqueles alunos que mostrassem alguma deficiência. E o interessante é que esse período de crise faz com que a gente elabore ideias inovadoras de como resolver os problemas e, obviamente, essas ideias tendem a permanecer no futuro. Então, esse projeto, que foi um projeto emergencial de diagnóstico do aprendizado, ele deve permanecer para que a gente institua isso a cada mudança de semestre para recuperar o aprendizado dos alunos. Porque, no final das contas, a avaliação não serve simplesmente para que a gente possa atestar se o aluno pode progredir ou não, né, no seu curso, mas para realmente utilizar como um diagnóstico e para que a gente possa intervir e eliminar essas lacunas de aprendizado dos alunos para que eles possam, de fato, sair do curso com o aprendizado que foi prometido. Muito obrigado. A mesma pergunta, por favor, para a professora Bittencourt. Sim. Bom, Richard, no caso da Unicinos Business School, nós não chegamos a interromper as aulas por conta da pandemia. O que a gente precisou fazer foi uma rápida conversão para o ambiente virtual. Como nós já temos alguns cursos ofertados online, a gente teve, eu não vou dizer uma facilidade, né, mas uma certa experiência nesse contexto de alguns professores. Então, a gente enfrentou uma situação da gente precisar diferenciar quais são aqueles cursos online que são ofertados regularmente pela escola e pela universidade, daqueles que, na verdade, eles são cursos presenciais ofertados num contexto virtual. Então, teve todo um trabalho, assim, nesse sentido, com os professores e alunos, para ficar bem claro, assim, as questões mais normativas, né, e de orientação da universidade para todas as escolas. Então, houve uma orientação sobre o uso de uma plataforma específica para essa modalidade virtual, então presencial virtual, que é diferente da modalidade online. Nós também tivemos instruções sobre um tempo mínimo de aula, considerando que algumas disciplinas teriam duração de mais de 3 horas, né, e o ambiente virtual talvez não fosse o mais propício para aulas muito longas. Então, a gente teve uma orientação do tempo mínimo para que essas atividades acontecessem, e também uma orientação sobre aquelas atividades assíncronas e síncronas, né? Ou seja, o uso de vídeos para os alunos poderem complementar as atividades presenciais, virtuais, etc. Paralelo a isso, como boa parte dos professores não tinha experiência no contexto virtual, nós precisamos oferecer capacitações e continuamos com essas capacitações. Então, uma vez por semana é ofertado para os professores. Essas capacitações são gravadas, então aqueles que não têm disponibilidade de participar online naquele momento, né, eles podem assistir essas gravações. E essas gravações não foram apenas essas capacitações no sentido de capacitar os professores em relação à tecnologia, mas também em relação à metodologia. Uma das questões que, assim, nós nos preocupamos muito no início
foi uma questão cultural. A gente tem um ponto que se destaca na cultura da nossa escola e da universidade, que é a questão da proximidade entre professor e aluno. Então, a gente tem um contexto assim bastante informal, interativo, e a gente se questionou muito como a gente conseguiria replicar essa característica para um ambiente virtual, principalmente também considerado que muitos alunos estavam ingressando na universidade, na escola, já nesse contexto virtual. Então, eles não tinham aquela convivência no campus, não conseguiam ainda sentir aquela questão do acolhimento, que a gente costuma dizer no nosso ambiente acadêmico. Porque as nossas aulas começaram no início de março, então nós tivemos umas 2 semanas, 3 semanas de aulas presenciais, e na semana seguinte o processo já foi convertido para o ensino virtual, à distância. Então, nesse sentido, nessa preocupação de promover um ambiente interativo, as capacitações também foram muito importantes. Nós trabalhamos com uma lógica de feedback contínuo, ouvindo os alunos, né, e vice-versa, os professores também sendo escutados pelos alunos, no sentido de promover melhorias durante o processo. Então, uma outra alteração que a gente precisou fazer foi em relação à avaliação dos professores. A gente precisou fazer avaliações contínuas, intermediárias, né, para que a gente conseguisse converter alguma dificuldade que os alunos pudessem estar sentindo, né, e não deixasse apenas para o final do semestre. Nós também trabalhamos com uma ideia de sala de aula invertida, que foi muito interessante no sentido de estimular que o aluno participe, porque é uma dificuldade no início do processo, e algumas dificuldades pontuais a gente ainda enfrenta, que é a participação do aluno, dependendo do aluno, né, do perfil. Então, os alunos mais jovens, eles são mais tímidos, eles tendem a não abrir a câmera. Então, algumas dificuldades assim que precisaram de um estímulo maior, nesse sentido de imaginar que essa questão do ensino virtual perduraria ao longo desse ano. No início, a gente não tinha ideia que seria um longo processo, mas agora já existe uma definição, né, que as aulas prosseguem nesse contexto virtual até o final do ano. Portanto, então, os alunos agora já estão mais acostumados a essa realidade. Em relação também à questão da avaliação da aprendizagem, a gente não teve nenhuma alteração no nosso cronograma de coletas de análise, a gente segue com os nossos planos de ação e todas as etapas. O que aconteceu, porventura, assim, pode ser que tenha alguma modificação ao longo do tempo, a gente começou a se questionar se não seria interessante se pensar em algum learning goal voltado mais à questão do ambiente virtual para os alunos, imaginando que talvez esse contexto de reuniões virtuais ou de ambientes virtuais perdurem após a pandemia. Então, seria interessante desenvolver algumas habilidades voltadas nesse sentido, a questão da digitalização também. Mas ainda não fizemos nenhuma alteração, estamos refletindo sobre isso. Outra questão que também a gente tem pensado, e acho que resgata um pouco a fala do Martin, que é o decano da AI Business School em Madrid, né, a fala de ontem no webinar, quando ele falava sobre essas mudanças não serem temporárias, e também a necessidade de se pensar numa metodologia, uma aprendizagem líquida. Nós temos conversado muito na nossa instituição, não só na escola, mas em toda a universidade, sobre essa questão da transformação digital já há algum tempo. E essa questão da pandemia, é claro que ninguém está feliz com essa situação, mas ela trouxe também algumas oportunidades. E uma delas foi acelerar esse processo. Eu não vou falar em transformação digital, mas eu vou falar do ambiente digital ou do contexto virtual, porque a transformação digital ela exige ações além dessas que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano, que é a questão de se desenvolver realmente uma cultura digital. Mas então a gente tem se preocupado muito com essa questão da transformação digital em trazer algumas práticas ou ações para que a gente possa ter uma familiaridade maior com o que isso possa significar na prática. Então, assim, só dando alguns exemplos, o que a gente buscou fazer também nesse contexto de pandemia? Oferecer um ambiente de maior agilidade e comodidade para os nossos alunos em termos de serviço, né? Então, de matrícula, de ofertas de possibilidades de cursos de extensão e cursos híbridos.
Então, algumas questões que aceleraram essa reflexão, né, sobre essas questões que envolvem esse mundo digital. Algo também que foi muito importante para nós, nesse processo de mudança para esse contexto virtual, foi uma aproximação maior com a comunidade. Então, parece até uma contradição, mas a gente sentiu no nosso contexto acadêmico uma aproximação maior com as empresas, principalmente com as pequenas empresas que, além do contexto pandêmico, né, enfrentam uma situação bastante grave em termos de situação econômica. Então, a gente desenvolveu algumas práticas próximas à comunidade que partiram de ações dos próprios alunos. Depois eu posso até exemplificar, não quero tomar muito tempo e não quero desviar da pergunta central, mas então essa questão da aproximação à comunidade foi muito importante, não só em relação à parceria com empresas, mas também com outras universidades. Na região sul do país, que é onde nós estamos inseridos, nós sentimos muito a crise econômica e a gente desenvolveu uma aliança, não esse ano, né, anos anteriores, mas que esse ano ela foi reforçada pela questão da pandemia, que a gente chama de Pacto para a Inovação. Então, é uma colaboração entre as 3 maiores universidades da região sul. Então, a gente tem a Unicinos, a Católica, que é uma universidade privada também, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós fizemos uma parceria e tem um papel bastante ativo das escolas de negócio, das escolas politécnicas dessas instituições, no sentido de pensar em promover melhorias para a cidade de Porto Alegre, que é a capital, tornando a cidade mais atrativa, uma cidade mais empreendedora, seguindo o exemplo do que se fez com a cidade de Barcelona. Então, nós tivemos uma consultoria do Piquet, né, que foi quem trabalhou em Barcelona essas questões também, e a gente desenvolvendo uma lógica participativa, elegemos 24 projetos. Essa parceria, é importante dizer, que é uma parceria não só entre as instituições de ensino, mas também a prefeitura, as empresas privadas e públicas, no sentido, então, de todas estarem promovendo essas melhorias na cidade, pensando numa lógica de melhoria de qualidade de vida também. Mas um ponto também final que eu queria destacar, também é o trabalho remoto. Então, não só ensino remoto, mas a ideia da gente poder estar trabalhando virtualmente em reuniões e um webinar como esse, né, de agora, e a gente acredita que isso vai permanecer além da pandemia. Então, são questões importantes que eu acho que reforçam essa questão da gente estar pensando a longo prazo essas transformações todas. Muito obrigado. A mesma pergunta, por favor, para o professor Trezler. Obrigado, Richard. Obrigado pelo convite para estar aqui, a participar nesta conversa. Eu diria que, para tentar ser muito breve e ir diretamente à questão, há 4 ou 5 pontos que acho que é preciso, que teve impacto no nosso Assurance of Learning aqui. A primeiro é um exercício de realismo. Na urgência da pandemia, é preciso, sobretudo, manter a escola a funcionar, é preciso manter os alunos a aprender. Tudo é imprevisto. Nós fechámos a escola, nós tivemos um caso de Covid num dia e 2 dias depois a escola estava toda fechada e, portanto, e ainda por cima tínhamos exames marcados para os alunos a começarem uma semana depois. E, portanto, este foi o ambiente em que nós tivemos que fazer esta transição, porque assim que tivemos o primeiro caso, fechámos a escola. E, portanto, o primeiro exercício é um exercício de realismo. A vida é o que é, estamos numa situação de crise e, portanto, muitas das coisas que fazíamos num tempo normal, deixamos de fazer e muitas das coisas que não fazíamos, passamos a fazer. Mas, obviamente, que à medida que... E neste exercício de realismo, o ponto talvez mais importante é confiar nos professores. E é muito importante, e portanto, o exercício que nós fizemos foi dar muita liberdade aos professores, para eles, na medida daquilo que era o seu curso, na medida que era a forma como se sentiam mais confortável, conseguirem trazer novas soluções para assegurar este Assurance of Learning. E isto foi útil, por um lado, porque permitiu avançar rapidamente, por outro lado, porque permitiu aprender. E, portanto, depois deste exercício de realismo e deste exercício de espaço de liberdade e de inovação, de confiança nos professores,
chegou a fase de começar a aprender. E esta fase de começar a aprender veio, e o Irineu falou nisso, em assegurar, em fazer este assurance of learning, fazer todos os nossos critérios de controle de qualidade. E aqui há duas fases. Um é um exercício de utilizar cada vez mais a tecnologia. Hoje em dia há muita tecnologia que nós nem conhecíamos. Por exemplo, quando os alunos fazem surveys, quando fazem exames, tudo isso, há muita tecnologia que nos permite assegurar as condições em que este processo está a ser testado. E uma das coisas que acontece é, por exemplo, aprender muito sobre como é que isso se faz no contexto das leis do GPRD, que na Europa são muito importantes para a defesa da privacidade. Portanto, neste processo de aprendizagem houve duas dimensões. Uma que foi um nível muito tecnológico e de perceber como é que isto funciona com o GPRD. E devo dizer que as coisas que aprendemos já são para o futuro. Nós, por exemplo, muitas das formas como vamos fazer isto para o futuro já mudaram por aquilo que aprendemos. Okay? A outra dimensão, portanto, há uma dimensão tecnológica e há uma dimensão de processo. Por exemplo, nós cada vez mais tínhamos formas muito estritas de fazer a avaliação. Demos imensa liberdade aos professores para alterarem na urgência. Aos poucos fomos partilhando com uns e com os professores quais é que eram as melhores práticas. E hoje começámos a tentar encorajar os professores a utilizarem aquelas que são as melhores práticas. Por exemplo, fazer, quando se dá um teste escrito, logo a seguir e fazer um exame oral a seguir, de uma forma aleatória, para assegurar que é esse comportamento. Portanto, tentámos dar este espaço de inovação e deste espaço de inovação tem que ser um exercício de aprendizagem. Por último, é começar a pensar já para o futuro, que é depois deste processo de pandemia, o que é que vai ficar? E o que vai ficar, claramente, é que, a meu ver, o modo de ensino digital não vai viver sozinho, porque as pessoas querem estar no campus, querem estar umas com as outras para aprender, mas toda a parte digital vai ser complementar à experiência no campus, à experiência física tradicional. E, portanto, aquilo que nós estamos neste momento a pensar é que, quer do lado das competências, quer do lado do Assurance of Learning, de que forma é que esta aceleração do digital que se passou nos últimos 6 meses nos pode ajudar a preparar para um futuro que, mais uma vez, não vai ser muito diferente daquilo que era para ser, mas vai certamente ser mais acelerado do que aquilo que era para ser. E, portanto, para resumir, um exercício de realismo, é preciso avançar e não se pode parar. 2, um exercício de inovação e de liberdade com muita confiança nos professores. 3, um exercício de aprendizagem em que aquilo que os professores foram testando começa a ser adotado e tenta-se aprender também com outras escolas, trazendo mais tecnologia para o processo. E 4, um exercício de olhar para o futuro e perceber o que é que vai de facto mudar. Só para dar uma ideia, nós, olhando para a forma como nós nos ajustamos, nós temos algumas aulas que passaram a digital num formato blended, mas síncrono, ou seja, com aulas em direto, que temos a certeza que vai acabar assim que acabar a pandemia, mas temos todo um outro exercício de assíncrono com vídeos que nós aceleramos e que passámos imenso tempo a fazer com que os professores aprendessem, que está pensado para continuar a seguir à pandemia. Eu acho que, de facto, o ensino superior a seguir à pandemia vai ser diferente. Vai ser diferente não porque a pandemia vai mudar muita coisa, mas a pandemia acelerou mudanças que eu acho que se iam passar, que normalmente teriam durado 5, 7 anos, 10 anos a acontecerem e que, por causa da pandemia, vão ser feitas em 1 ano. E as escolas que conseguirem fazer essa aceleração vão estar à frente nos próximos 5 anos, e é assim que nós viemos, e é por isso que nós estamos muito a pensar, depois de passar à urgência e emergência, estamos a pensar em aquilo que vai mudar e em aquilo que, no fundo, as escolas que estão à frente vão conseguir fazer. E isto é um processo de, no fundo, alavancar todo este choque para acelerar a mudança no caminho do digital, que, mais uma vez, também sabemos, não vai ser total, mas vai ser na complementaridade com o exercício do campus. Eu acho que a grande aprendizagem
Portanto, há duas, quando eu olho para a pandemia, vejo duas questões. Esta aprendizagem, que o futuro é de complementaridade entre o digital e o presencial. E dois, este efeito de aceleração, que aquilo que se calhar íamos demorar muito tempo a aprender, aprendemos em 1 ano e vamos ter que acelerar essa transição. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat, no bate-papo. Qual a percepção quanto ao clima organizacional no âmbito do corpo docente, quanto às adaptações propostas para atividades de ensino de avaliação em seus institutos de ensinança superior? Houve engajamento com as mudanças? 1 minuto, cada um para essa pergunta, por favor. Irineu, por favor. Olha, esse tema do corpo docente ele é fundamental e aí eu acho que o mais importante não foi o que fizemos, né, no período da mudança e como o Daniel falou, a primeira coisa era continuar a fazer a escola continuar a funcionar, mas foi a feliz surpresa de ver o engajamento que é fruto da maneira como, né, a gestão do corpo docente tem sido feita nos últimos anos e nas últimas décadas aqui no INSPER. Como é muito comum no Brasil, a gente tem um corpo grande de professores de dedicação integral, exclusiva, full-time, mas também temos um corpo ainda maior de professores que trabalham na escola em tempo parcial. Muitos deles dão aula só no INSPER, outros dão aula em outras instituições também. E o engajamento de todos, não só em manter a escola funcionando, mas com esta legítima e genuína preocupação com o aprendizado dos alunos e que fez com que barreiras que antes existissem para a mudança caíssem instantaneamente para adotar novas formas de trabalho com tecnologia e tirar da frente qualquer tipo de resistência para que todo mundo tivesse alinhado, né, num só objetivo, 2 eu diria, que o primeiro, com essa dose de realismo que o Daniel comentou, de manter, né, a escola em funcionamento, mas logo em seguida de garantir o aprendizado dos alunos. Então, assim, o engajamento foi fantástico e eu acho que realmente é fruto do tipo de ambiente que a gente conseguiu criar no INSPER, que obviamente é mais fácil, né, com o corpo docente de dedicação integral, mas também com o corpo docente de dedicação parcial. Muito obrigado. E Cláudia, por favor, e Daniel, tem alguma coisa para adicionar, por favor? Eu gostaria de só acrescentar, eu concordo com o Irineu, eu acho que sem o engajamento dos professores não teria sido possível a operação, a gente não conseguiria ter feito a conversão para o ambiente virtual tão rapidamente, nem tão efetivamente. E aqui eu só queria destacar também o papel dos coordenadores de curso. Eles foram super importantes nesse diálogo direto, então para aumentar o nível de engajamento no contexto virtual, a gente teve que intensificar a comunicação. Tem o ônus e o bônus, né? Eu acho que todos devem estar passando por essa situação de inúmeras reuniões, acho que o ambiente virtual parece que a dimensão do tempo é um pouco diferente, né, do presencial, mas houve essa predisposição a colaborar e o nível de engajamento muito alto, e isso foi um ponto bastante positivo nesse contexto da pandemia. Richard, eu acrescentaria um ponto, que eu estou de acordo com os pontos que foram levantados desta mudança, mas eu acho que o grande truque é alavancar isto. Ou seja, qualquer instituição universitária, pela própria estrutura, a universidade é um espaço de enorme resistência à mudança. Pela relação laboral que os professores têm, pelo estatuto que os professores têm. Portanto, a instituição universitária, em todo o lado no mundo, há exceções, mas é sempre uma instituição de enorme resistência à mudança em tudo o que tem a ver com questões académicas e questões pedagógicas. E, portanto, a grande questão é como é que eu pego, e eu acho que este é que é o desafio, é como é que eu pego nesta energia
que o Irineu referiu, esta vontade, este sentido de propósito que surge no meio desta crise, e aproveito esta energia para transformar em energia de mudança e acelerar o processo de transformação digital das instituições de ensino superior. E para nós, este é que é o ponto importante. Por um lado, vê-se esta disponibilidade dos professores, porque é uma crise, e nós sabemos que a crise traz sempre aquela vontade dos seres humanos de se juntarem e de estarem juntos para debater, com uma política de comunicação eficaz, com uma liderança eficaz, mas depois é não ficar aí e não esperar, olha, isto vai passar, é como é que eu aproveito esta energia, esta tração que se cria, para acelerar esta transformação digital. Nós, por exemplo, nós hoje temos uma série de ensinos e de cursos que passámos para um modo assíncrono em blended learning, que eu estou seguro que se não tiver, e que vão ficar assim para sempre, e que hoje estão a ter imensa adesão dos alunos, porque estão a ver muito valor naquilo que está a passar, que eu tenho a certeza que não fora a pandemia, teria sido muito difícil de convencer todos estes stakeholders a fazer esta mudança. E, portanto, a chave é aproveitar esta energia positiva que se criou num ambiente de crise, e é fantástico, e depois transformá-la em energia de mudança para tentar fazer a mudança que todos nós nas universidades sabíamos que estava a chegar, todos nós sabíamos que nos tínhamos que adaptar, mas todos nós considerávamos que nos ia consumir imensa energia e imensa energia política. E isto foi possível fazer de uma forma muito mais eficaz. E eu acho que daqui a uns anos, aquilo que vai fazer a diferença são aquelas escolas que aproveitaram isto para acelerar e aquelas que simplesmente tiveram aqui uma atitude de vamos vencer a crise, vamos ultrapassar e depois voltamos à nossa vida. E eu acho que essa diferença é muito importante. Muito obrigado. Eu acho que vamos agora falar um pouco sobre os padrões de acreditação. Eu tive outra pergunta, mas eu acho que deveríamos avançar um pouco. Então, aqui eu tenho uma pergunta para cada pessoa aqui, com um foco um pouco diferente. A primeira pergunta vai para o professor Gianesi, a quem gostaria que colocasse os 2 chapéus como membro da Task Force de acreditação e como decano também. Por favor, poderia você dar um breve panorama dos novos padrões 2020 da ICSP e quais são as diferenças principais dos padrões anteriores? E como decano, você tem alguma dica, algum tip para trabalhar com os padrões da ICSP? Tem 5 minutos para isso, por favor. Bom, como você disse, eu sou um pouco, talvez eu seja um pouco tendencioso em relação a falar dos novos standards, porque por conta da minha participação na força-tarefa que trabalhou durante quase 2 anos, né, para a gente finalizar esse trabalho e sair com esses novos standards. E eu acho que eles representam bastante, não só um anseio de toda a comunidade, né, de membros da ACSB, mas também um impulso muito grande em relação ao aprimoramento, né, e à preparação das instituições para o futuro. Todo o processo de acreditação é um processo, tende a ser um processo de auditoria, né? Então, você tem padrões e você precisa verificar se aquela instituição que está pretendendo ter acreditação, se ela está de acordo, né, com esses padrões. Isso tem um aspecto bom, que é o aspecto de você procurar elevar o nível, né, de qualidade, de maneira geral, de todas as instituições. Mas tem um aspecto ruim, que é você colocar para as instituições um conjunto de regras muito estritos, em que as instituições acabam abdicando da sua responsabilidade de comandar o seu processo, né, vamos dizer assim, de produção da sua atividade, né, de ensino e aprendizagem, e se guiar exclusivamente pelos padrões, né? Eu diria até que esse aspecto foi importante para o INSPER,
que é uma instituição jovem, né? Comparada com a dos meus colegas aqui, e que começou há 20 e poucos anos, 22 anos, eu estou no INSPER desde o início, e nós começamos a falar de acreditação, né, da ACSB logo 2 anos depois de fundada a instituição. E tivemos a nossa primeira acreditação também em 2010 como a nova. E esse aspecto foi importante para a gente, né? Se guiar por esse benchmarking internacional para ajudar a construir a instituição. Mas chega um ponto de maturidade, né, onde grande parte das instituições do mundo já chegaram, em que é preciso, de fato, parar de se guiar, né, pela acreditação, em termos de regras estritas e índices, etc., para pensar mais no princípio que está por trás da acreditação, né? Os princípios de qualidade. Eu acho que os novos standards atendem bastante a esse movimento e dão muito mais flexibilidade para as instituições em relação a como administrar todos os seus recursos, né? Visando garantir excelente qualidade, tanto no ensino como na pesquisa, e requer do processo de acreditação uma abordagem muito mais baseada em princípios do que uma abordagem de auditoria, né? De ver se você atinge os níveis, os indicadores, as taxas, né, por exemplo, de corpo docente, etc. É óbvio que esses elementos permanecem nos standards, mas hoje o processo de avaliação ele é muito menos com uma abordagem de auditoria e muito mais com uma abordagem consultiva e uma abordagem que requer dos avaliadores de fato um julgamento profissional, né? E isso, obviamente, de forma correspondente, requer das instituições muito mais responsabilidade em relação a como é que elas vão gerenciar todo o seu processo, os seus recursos e o corpo docente para atender a esses princípios, né? Quer dizer, não basta você mostrar que você atinge determinados índices, né? Você precisa mostrar o que está por trás, o que é que você vinha fazendo e como é que você vai continuar fazendo no futuro. Então, eu acho que os novos standards, com esse princípio, ou essa abordagem, né, de avaliação baseada em princípios, ela se torna, por um lado, um pouco mais subjetiva, mas ela oferece mais flexibilidade para as instituições se adaptarem aos seus diferentes ambientes, né? Porque uma instituição que se propõe a ser internacional, como a ACSB, tem que lidar com essa diversidade, né? Os ambientes no Brasil, em Portugal, né? Na Ásia, na Europa, o restante da Europa, nas Américas, pode variar muito, né? E cada instituição deve, dentro do seu ambiente, entender como é que ela atende a esses princípios da ACSB. E eu estou muito animado com o que é que esses novos estándares podem gerar em termos de avanço das instituições. Com certeza, algumas instituições que, talvez pelo seu modo muito peculiar, pudessem não se adequar aos estándares da ACSB, vão agora poder aplicar e buscar essa acreditação, o que não significa, de maneira nenhuma, uma redução no rigor, né, da avaliação e desses princípios de qualidade. Representa uma adaptação a uma grande diversidade de instituições e de modelos, né, de ensino e aprendizagem e de educação que nós temos ao redor do mundo, mas sempre trabalhando nesse processo de aprimoramento contínuo para que a gente eleve, de uma maneira geral, a qualidade da educação e negócios globalmente. Muito obrigado. E para a professora Bittencourt, do ponto de vista de uma instituição recém-acreditada, quais foram os desafios principais e como vocês enfrentaram esses desafios?
E como você sentiu que o processo foi benéfico para a sua instituição no processo? Bem, eu acho que o primeiro grande desafio que a gente teve foi pensar na Assurance of Learning. Foi um dos principais benefícios, com certeza, da acreditação, mas também no início foi um grande desafio. Eu acho que é o sonho de qualquer professor ou de qualquer escola a gente ter ferramentas efetivas que possam garantir a aprendizagem dos alunos, e a acreditação tornou isso realidade para a escola. Mas não foi um processo fácil. Nós somos uma escola relativamente grande em termos de oferta de cursos, talvez não tão grande em termos de número de alunos, mas nós temos cursos de graduação nas áreas de economia, administração, ciências contábeis, mestrados e doutorados. Então, é um público bastante diverso nesse sentido. E também temos duas instalações, né? Um campus em São Leopoldo, que é o nosso principal campus, a gente chama o nosso campus verde, e o campus mais recente, que é o de Porto Alegre, que tem só 3 anos de idade, mas que também replicam esses cursos. Então, o Assurance of Learning foi um desafio para nós, no sentido da gente conseguir dar conta desse desafio da mensuração dos nossos alunos nesses diversos cursos, considerando os 2 campi. Uma outra, talvez, desafio que a gente teve grande foi a questão da gestão dos professores. Na universidade, a gente trabalha muito com uma lógica de excelência acadêmica, mas, por vezes, a gente tende a pensar num perfil de professor quase com superpoderes, eu brinco, né? Então, o professor precisa ser muito bom em sala de aula, um excelente pesquisador, uma boa publicação, ter uma inserção grande no mercado. E a acreditação, ela começou a nos mostrar que existem perfis distintos e que a gente precisa valorizá-los. Como nós temos os cursos de mestrado e doutorado, existe uma tendência, vou falar mais na situação da realidade brasileira, de valorizar mais a questão dos professores vinculados a programas de pós-graduação no sentido de produção de impacto. E aí, então, a gente tem 2 desafios. Primeiro, aqueles professores que não estão vinculados a programa de pós-graduação, como garantir uma contribuição intelectual. E segundo, como estimular também a inserção no mercado ou esse perfil mais pragmático no nosso corpo docente, a valorização desse perfil. Não significa que a gente não tenha, mas significa que é preciso também valorizar esse outro perfil. Então, isso foi uma mudança muito importante que a gente ainda está, claro, desenvolvendo todo esse novo olhar para o nosso corpo docente, mas eu diria que foram os principais desafios. A questão do Assurance of Learning e da gestão dos professores, mas que trouxeram benefícios fantásticos em termos de reconhecimento, valorização e principalmente uma ideia mais de acompanhamento, né? Que acho que o Irineu já tinha comentado, e não tanto uma ideia de checklist, né? Se atingiu ou não atingiu. Muito obrigado. E para Daniel, para a professora Traça, você pode compartilhar a sua experiência trabalhando com os padrões da ICSP e tem alguma melhor prática, best practice, referente aos processos e procedimentos que você poderia sugerir para a audiência, por favor? Best practice para lidar com com os critérios, com os standards da CSB? Sim, com os padrões, com o processo, com os procedimentos. Tem alguma... Eu vou a esse ponto, mas eu já agora gostava de fazer um ponto relativamente à questão que o Irineu levantou. Eu acho que este processo de 3 pontos. Número 1, o processo da acreditação, e eu acho que o Irineu falou muito bem quando diz, isto começa por ser um processo de auditoria, mas depois a nossa obrigação como escolas é atingir o nível de maturidade em que isto é um processo de melhoria contínua e de desenvolvimento. Okay? E este ponto é um ponto muito importante. E estes critérios hoje, e esta flexibilização que o Irineu refere, é ainda mais importante porque, de facto, nós estamos num mundo em que à nossa volta tudo está a mudar. O nosso mundo todo está a mudar. As empresas estão a mudar, o Estado está a mudar, a existência está a mudar, tudo isto está a mudar. E, portanto, é normal que as instituições de ensino superior vão ter que mudar
para acompanhar a mudança do mundo à nossa volta. E vão ter que mudar, porque têm a responsabilidade de mudar para conseguirem influenciar a mudança no mundo à nossa volta. Portanto, a própria responsabilidade social das instituições de ensino superior está a mudar. Nós temos que ter um papel mais ativo num mundo que se vê que está em crise. E, portanto, é muito importante dar o espaço às instituições de ensino superior para poderem mudar. E mudar significa inovar. E inovar significa terem um espaço de liberdade para dizer que se o princípio é que conta, e se eu saio 1 milímetro à direita ou à esquerda daquela regra, é possível fazer isso. E, portanto, eu acho que é muito importante esta flexibilização, e esta flexibilização é um passo numa maior capacidade de inovar e de mudar o ensino superior. E isto liga à pergunta que me pôs. Ou seja, a forma como nós hoje, há muito tempo, vemos a acreditação, é ver a acreditação como um espaço para nos interrogarmos a nós próprios sobre o que fizemos, o que estamos a fazer, o que vamos fazer e ter algum sounding board externo que nos permita validar e fazer o checking daquilo que estamos a fazer. Portanto, eu acho que o Irineu referiu isto, que é não ver a acreditação. Eu acho que uma escola que todos os dias vai estar a ver a acreditação como um checklist de números que tem que cumprir, é acreditada uma vez, não é acreditada a segunda vez. Porque a segunda equipa que vem, se disser, olha, eu estou a fazer a mesma coisa que antes e cumpro os critérios, vai dizer, não vale a pena. A acreditação tem que ser sempre um processo de melhoria contínua e, portanto, a escola tem que assumir uma atitude de melhoria contínua. Que é, eu sou uma escola acreditada, portanto, eu vivo como Dean esta vontade de crescer, de me desenvolver, como na ACSB é muito esta lógica de ter mais impacto, de ter mais inovação e, portanto, eu tenho que criar a minha história e a minha história tem que ser esta de mais inovação, de mais impacto, de mais qualidade e de mais excelência. E quando eu crio esta narrativa, o processo de acreditação é o espaço de eu me perguntar a mim próprio e de ouvir a opinião de outros pares. Okay? E, portanto, eu acho que esta atitude que temos que ter é que ter-se acreditado significa assumir-se uma escola com um sentido de propósito e um sentido de missão que é dinâmico e que é de melhoria contínua e desenvolvimento contínuo. E se isso for assim, todas as visitas são melhores que a visita anterior, todas as visitas são diferentes da visita anterior e a seguir a todas as visitas nós sentimos mais confortados de que estamos no caminho certo e se não estamos nesse caminho sentimos confortados da vontade de corrigir esse caminho. E eu acho que isso é aquilo que hoje é um processo de acreditação. Eu acho que o processo de revisão de standards da ACSB tem sido muito nesse sentido e a forma como o Irineu descreveu capta exatamente isso e é assim que uma organização, qualquer escola que queira embarcar nisto tem que se ver. Eu tenho que ou ter ou assumir uma atitude de ambição, de inovação, de impacto, de desenvolvimento e tenho que ter essa vontade de o fazer. Se é para verificar, se ter um checklist e estar ano após ano a ver se tem o checklist, eu acho que até pode passar a primeira vez. Mas na segunda vez, o Peer Review Team vai dizer vocês estão no mesmo sítio onde estavam há 5 anos atrás e isto não é aquilo que é a acreditação. E, portanto, eu diria que a prática mais importante é transformarmos-nos na ambição, na vontade de melhoria contínua e depois criar a nossa própria narrativa e utilizar a acreditação como um processo consultivo nessa narrativa que é nossa, que nós criamos e que nos serve a nós. E, Richard, se você me permitir só um adendo, especificamente para a audiência brasileira, esse mesmo espírito que a ACSB está adotando agora nos seus standards, está também chegando ao Brasil, né? Eu sou, no Brasil, também diretor da ANGRAD, que é a Associação Nacional de Cursos de Graduação em Administração, e a ANGRAD, junto com os conselhos federais e regionais, trabalhou recentemente para a revisão
das diretrizes curriculares que orientam as instituições que oferecem cursos de graduação em administração, e as novas diretrizes estão muito nessa linha, ou seja, estabelecendo, ao invés de estabelecer de maneira muito objetiva como é que tem que ser o currículo, qual a carga horária, quanto deve se ensinar de cada um dos temas, ele dá ênfase em quais são as competências fundamentais que devem ser desenvolvidas num egresso, num graduado de um curso de administração, e a instituição deve definir como é que ela vai fazer esse processo e como é que ela vai chegar lá. Obviamente, há o desafio no ambiente brasileiro de que toda a avaliação também se adeque, mas isso está previsto nas diretrizes. Então, esse acho que é um movimento que, felizmente, também está chegando no Brasil, nas diretrizes curriculares de diversas áreas, primeiro engenharia, agora administração, e tende a ser um movimento mundial. Muito obrigado. E temos uma pergunta aqui que não contestamos ainda. Então, eu gostaria que a professora Bittencourt contestasse aquela pergunta. Como cursos acreditados foram necessárias aplicações de esforços diferenciados para manter o padrão de qualidade de vocês? Ou que foi neste caso em que não teria sido necessário se não fossem cursos acreditados? Então, quais são as mudanças que tinham que aplicar para os cursos? Sim, acho que a principal mudança, com certeza, foi o Assurance of Learning, o AOL. Não que os cursos tenham se modificado, eu acho que em termos de mudança dos cursos, no início do processo, a gente não teve alteração. O que a gente começou a fazer, na verdade, foi monitorar a aprendizagem desses alunos e, a partir dos ciclos de aprendizagem, ir avaliando quais são aquelas, eu vou usar a linguagem das competências, então, quais foram aquelas competências que não atingiram a meta esperada e, em cima disso, pensar num plano de melhorias. E eu acho que a gente costumava, assim como as escolas que não são acreditadas, a fazer uma avaliação individual dos alunos, então focar muito no aprendizado individual. E a acreditação, ela traz uma lógica muito mais de longo prazo e de uma lógica coletiva da aprendizagem dos alunos. Então, isso foi uma mudança super importante para nós. E agora, isso está impactando também na mudança dos cursos, na questão da revisão curricular. Porque a gente, claro, já realizava revisões curriculares, mas muito baseado em tendências ou em algumas práticas que a gente observava no nosso contexto. Mas agora, tendo esse monitoramento constante da aprendizagem dos alunos, a gente consegue inserir melhorias no currículo também. Então, a gente tem algumas mudanças assim mais informais que podem acontecer por dentro das disciplinas. Por exemplo, uma mudança que a gente fez na nossa disciplina de metodologia, a gente observou que o nosso aluno, quando chegava no final, o aluno de graduação, quando chegava no final do curso, ele precisaria ter desenvolvido melhor algumas habilidades, por exemplo, de apresentação oral. Então, a gente começou a trabalhar isso em disciplinas anteriores, né, de metodologia. Então, o que eu queria dizer com isso? Que a gente tem mudanças informais por dentro das disciplinas que podem acontecer desde conteúdos até a forma como elas são trabalhadas e mudanças mais formalizadas que aí implicam realmente numa revisão curricular. E isso foi possível também em termos de aprimoramento do currículo por conta dessa prática do Assurance of Learning. Essa foi a principal modificação que a gente fez. Todas as outras foram muito mais modificações em estar atento à coleta de dados, de alguns dados que a gente não coletava antes e que a gente começou a coletar por conta da acreditação, pensando em padrões internacionais agora. Um deles também foi essa questão que eu já tinha comentado do perfil dos professores, né? Porque a gente tem uma classificação de perfil de professores na nossa escola que ela é padronizada pela prática da universidade. Então, a gente não mudou, eu sei que o INSPER fez essa alteração, porque eu já vi uma apresentação do Irineu, a gente não mudou o perfil dos professores ou a classificação em toda a universidade, mas na nossa escola a gente precisou fazer alteração. Então, o que a gente teve que fazer?
pegar aquela classificação e o plano de carreiras institucional e aproximar com os padrões da acreditação da ICSB, para que tivessem pelo menos os mesmos critérios de progressão docente e de reconhecimento e valorização. E é claro que isso não é um processo fácil, mas os padrões, por exemplo, de publicação, de experiência, são padrões que perpassam os dois tipos de avaliação. Ok, muito obrigado. Infelizmente, já chegamos ao final da sessão. Então, se a audiência tiver mais perguntas, pode enviar um e-mail para nós. Eu quero 1 minuto mais do seu tempo, por favor, porque gostaria. Vocês podem ver de novo a apresentação? Sim. Ok. Só quero comentar que temos aqui, pode encontrar tudo no site web icsp.edu/events/seminars para encontrar toda a informação aqui sobre os seminários virtuais, que agora são virtuais, mas em tempos normais estão presenciais. São presenciais. Aqui um pouco, os seminários são um pouco um foco mais específico numa parte do processo de acreditação, e também temos aqui conferências que atualmente são todas globais também, mas já fizemos acho que 4 ou 5 conferências digitais e já foram um sucesso. Então, se quiser mais informação, você pode pôr em contato comigo ou pode encontrar mais informação também no site. Gostaria de dizer muito obrigado a professor Traça, professor Bittencourt e professor Gianesi. Foi um prazer apresentar com vocês. E muito obrigado também para Javier por todo o seu apoio com esta sessão. E espero que esteja muito bem, ok? Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professores.